Olá, vem comigo aqui nos capítulos 6 e 7, Filosofia, sexto ano. Vamos entender aqui um resumão para você ficar vendo, revendo, se preparando para a sua avaliação, tá bom? Então vamos lá, começa na página 28, 29 e 30. Quem sou eu? É o capítulo 6, então é o olhar para dentro de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, que o Sócrates, o filósofo, já falava, certo? Então dentro dessa ideia é buscar respostas de quem você é. Lembra que eu dei aquele exemplo? O que é você? O que é você é a descrição externa. Cabelo, óculos, roupa e tal. E quem é você está lá dentro, na mente, certo? E esse é quem é você. Dentro dessa ideia, a gente vai observando e entendendo quem é. E aí nós vamos lá para a página 30, e nós temos algumas citações. A primeira, Mahatma Gandhi. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Então, quem é você? Quando esses elementos todos estão em harmonia, a sua felicidade, o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Esse tripé está equilibrado. Então, o seu ser está caminhando para a felicidade. A outra citação da Madre Teresa de Calcutá: o importante não é o que se dá, mas o amor que se dá. Então, mais uma vez, a sua prática está na essência, aquilo que você determina que deve realmente ser feito, ok? E aí, nós temos uma última citação que eu queria que vocês pensassem também sobre ela, é do Martin Luther King. Diz assim: é melhor tentar e falhar que se preocupar e ver a vida passar. É melhor tentar ainda em vão que se sentar fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. Então aqui é defender que você seja adotado aquele princípio que foi colocado por Mahatma Gandhi. A razão, o bom senso, o bem deve fazer parte desse equilíbrio, certo? Então isso vai basear a sua ação. Beleza? Entendido então o pensamento da humanidade? Então vamos para frente. Aqui, então, vamos para o capítulo 7, lá na página 32. Lá vai falar do surgimento da filosofia, nós já falamos sobre isso, a Físis, Heráclito, Tales de Mileto, observava a natureza, mas aí vem Sócrates. E Sócrates pensa no quê? Ele vai defender que conhece-te a ti mesmo. Lá naquela página tem um Sócratesinho, embaixo dele tem uma citação importante, falando-se assim: conhece-te a ti mesmo. Sócrates concluiu que para conhecer o mundo é preciso conhecer a essência de si mesmo e desconfiar das aparências. Ou seja, o que você está sendo visto não é você, o que é você que está dentro, certo? Dentro dessa ideia, nós temos o seguinte, uma problematização importante aqui, que é a investigação. Então, o investigar é importante, o duvidar, o perguntar, o questionar, o aprofundar, para você entender as coisas e o ser, certo? Isso é fundamental. Investigação de mim mesmo, para poder conhecer, me perguntar quem eu sou. E aí, dentro dessa ideia, nós temos Aristóteles, um outro filósofo, discípulo de Platão e Sócrates, que dizia que a filosofia ela está essencialmente ligada e relacionada a decifrar o grande enigma do universo, certo? Está na página 33, que assombra o ser humano. Portanto, o fato de estar no mundo e não conhecê-lo causa espanto, pois o ser humano necessita conhecer para viver. Então, o conhecimento é que motiva essa busca, essa investigação, essa pergunta, esse conhecimento. E aí nós vamos continuar nessa mesma página, quando tem um item falando lá das indagações. O que é ser? O que é ser algo? O que é realmente ser? Então, essa busca ela vai se basear na razão, no raciocínio, no caso racional. Então, aquilo que é racional nos leva à verdade. Aquilo que é fantasioso, aquilo que é só apenas opinião, vai nos conduzir a um outro processo. Então, aí nós vamos saber exatamente o que devemos fazer. E na busca do ser, exemplificar essa busca do ser dentro dessa investigação interior. Conhece-te a ti mesmo. Certo? Então, o conhecimento, quando guiado pela razão, ele vai em busca da verdade, vai em busca do ser. Essa é a ideia. E aí na página 34, Sócrates e o Aristóteles também
vão defender a ideia de que, quando se usa a razão, consegue-se perceber a realidade. E surge um outro filósofo, chamado Parmênides. O Parmênides está lá na página 34. O que o Parmênides diz? Ele diz que nós devemos nos preocupar que aquilo que você vê, aquilo que você é, não existe. Né? Então ele vai dizer assim, a verdade só pode ser alcançada por meio da razão, certo? Então ele conclui que o ser é o que não ser não é. Então o que é essa confusão toda? Ele vai dizer que o que é o que você está vendo não existe. Não pode ser pensado e, portanto, nem dito. Então, é um caminho ilusório dos sentidos, que os sentidos te iludem. O raciocínio é que diz a verdade. Né? Então, para Parmênides, o pensar se identifica com o ser. Pensou, existe, que vai ter aquele pensamento do Descartes, né? Penso, logo existo lá na frente, certo? Então, só se pode pensar no que realmente existe, e que você pode falar sobre ele, ok? Entendido, então, aí, o que Parmênides disse? E vamos, então, para frente, vamos finalizando esse capítulo, quando a gente fala sobre o pensamento de Aristóteles. O que ele diz? Ele afirma, o ser exprime de muitos modos, mas nenhum modo exprime o ser. Ou seja, as aparências, todas as diversas aparências que nós temos, não somos nós. Nós somos um, mas nos mostramos de várias facetas diferentes. E qual é a verdade? Depende da razão. E aí, nós temos aquela chargezinha, né, da página 36, do homenzinho lá sentado em cima do lixo, certo? E aí você observa que o mundo é abarrotado de objetos de consumo, descartáveis. E isso, o homem está lá pensando, o que eu faço com isso? Por que eu estou sendo estimulado ao consumo desenfreado? E tudo colocado como tem lá na questão 11 da página 37, né? Qual a relação entre o consumo e a busca do ser? Então, o consumo desenfreado muitas vezes parece suprir um vazio. Então, a pessoa procura comprar muita coisa para suprir esse vazio e não consegue. Então, acaba não descobrindo quem ele é. Ele continua vazio do mesmo jeito. Aquilo é temporário, né? E vai incentivando. E por último, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, diria Sócrates. Então essa frase é baseada numa mera vivência que sem o pensamento racional não será suficiente para você ter uma vida plena. Então, o pensamento racional lhe garante uma vida plena, absoluta, certo? Esse é o pensamento e que vai nos dar a ideia de que pensar e ser são inseparáveis. Ok? Então aqui uma breve reflexão sobre o que vai estar na nossa avaliação bimestral. Dá uma lida nos 2 capítulos, 6 e 7, e estará com a felicidade plena.